Paz do Senhor a todos do Face, que é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez através de um estudo, através da rede social, que tem sido uma bênção, de ministrar, de poder passar um pouquinho da palavra de Deus para todos que estão me ouvindo aí, Então, quero agradecer desde já a todos, que têm ouvido, curtido, visualizado o vídeo, feito pedidos de vídeo. Deus abençoe a todos. Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho só, dar uma introdução também sobre o livro de Joel, Yoel, Então, falar sobre ele, porque sexta-feira agora nós estamos falando sobre os profetas menores, como eu disse nos outros vídeos anteriores, Nós falamos sobre Oséias, explicamos sobre ele, dei uma pincelada aqui na rede social. Lá na igreja, através do curso do IBAD, nós falamos um pouquinho mais profundo sobre Oséias. E agora eu quero dar uma pincelada sobre o livro de Joel, onde contém só 3 capítulos, Livro bem pequenininho. E nós vamos estar comentando um pouco e também, é claro, quero deixar um convite a todos que quiserem aprender um pouquinho mais sobre os profetas menores, conhecer quem foi Joel, sobre a vida dele, sobre as suas profecias. Convido você a estar conosco no nosso curso do IBAD, na Assembleia de Deus Vida Nova, ali no bairro Periúlo 768, Então, todos que quiserem conhecer um pouquinho mais, deixo esse convite a todos. Antes de nós iniciar a palavra do Senhor sobre o livro do profeta Joel, eu gostaria, se você que tem Bíblia aí em casa, que está me assistindo, abrisse a palavra do Senhor no livro de Shemot. No livro de Shemot é o livro de Êxodo, o livro da saída, Livro de Êxodo, no seu capítulo 19, versículos 5 e 6, eu vou ler com vocês. Livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, para a gente compreender um pouquinho sobre as profecias de Joel, o porquê que ele falou, o que estava acontecendo ali, para a gente entender melhor. Então, 19, 5 e 6. Deixa eu achar aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, ou sereis o meu povo, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falaras aos filhos de Israel, aos filhos de Israel. Então aqui Deus fez uma promessa, para Moisés, e Moisés passou diante de todo o povo, que se o povo obedecesse, andasse nos caminhos, nos preceitos, nos estatutos de Deus, eles seriam um povo de Deus, seria um povo eleito, o sacerdócio real, o povo santo. E através deles, todas as nações seriam abençoadas por conhecer o Deus poderoso, o Deus de Israel. Então Deus ele fez uma promessa e todo o povo se comprometeu, Todo o povo se comprometeu em servir o Senhor. 19, no versículo 8 diz assim: então todo o povo respondeu em uma só voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moshe ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem expressa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então Moisés passou o que o povo tinha dito. O povo diz que tudo que o Senhor disser, eles fariam, Então eles estariam de acordo com esse pacto, de acordo com essa aliança com o próprio Deus, com o próprio Adonai, Criador de todas as coisas, Então Deus fez uma promessa excelente, uma promessa de bênção, uma promessa de prosperidade, uma promessa que o povo de Israel seria o povo eleito, seria o espelho para as outras nações, e ali através deles as outras nações conheceriam Deus, conheceriam a palavra de Deus, conheceriam os estatutos, os mandamentos de Deus, e eles seriam como cabeça diante de todos os povos. É claro que a gente tem estudado, muito a palavra do Senhor, através que a gente aprendemos sobre o Pentateuco, nós aprendemos sobre os livros históricos, aprendemos sobre os profetas maiores, Começamos com os profetas menores falando de Oséias, e a gente vê no decorrer da história que infelizmente o povo quebra esse acordo,
Infelizmente eu sempre falo que o homem ele não tem peso no que fala, né? Não honra a barba ou não honra o pelo do seu bigode, né? Promete uma coisa, mas não cumpre. E fazer voto com Deus, meu irmão, olha, irmão, não faça voto com Deus se você não pode cumprir. Eu sempre falo na igreja, às vezes as pessoas vêm pedir oração para mim, para que Deus venha abençoar, abrir as portas, alguma causa na justiça de algo que eles têm que receber. Eu sempre comento com eles, falo assim, ó, irmão, aí eles vêm falar de valores que vai abençoar. Eu falo, não, irmão, eu não quero o seu dinheiro, eu não quero nada, irmão, eu vou orar por maior prazer para que Deus abençoe a sua vida. Não, pastor, mas se você orar e Deus abençoar, eu vou dar X. Eu falei, irmão, eu não quero nada. Não, mas eu quero dar. Então, amém. Você quer dar? Amém. Mas, o que acontece? Deus abençoa, Deus dá aquilo que ele tem pedido. Quando ele recebe, ele pula fora da igreja. Aí vem o preço. Acontece coisas que terrível, que depois eles vêm ligar, pedir oração para mim. E o prejuízo que eles levam acaba sendo maior do que o valor que eles receberam ou do que o valor que eles prometeram dar. Eu não pedi nada, mas o povo promete com a boca. Então eu sempre falo, irmão, para mim, sabe qual que é o maior propósito, o maior voto que eu exijo da igreja? Não é o financeiro. Às vezes as pessoas vêm falar para mim, eu falo assim, ó, você quer fazer um voto com Deus? Ah, pastor, eu quero, tá, me ajuda em oração. Então tá bom. Então vamos fazer uma campanha de oração no monte, de tal hora, tal hora. Ou se você não pode ir no monte, vamos fazer uma campanha então na igreja. Nós temos uma campanha toda terça-feira, das 7 às 8. 1 hora, não é muito. 1 hora de oração, de joelho. Não tem intervalo para água, não tem intervalo para palavra, só oração. Faz uma campanha de 7 terça-feira de oração que Deus abre as portas. Eles olham para mim, não, pastor, melhor a gente fazer, né? Eu vou pagar um voto de dar X em dinheiro. Então é mais fácil para o povo dar dinheiro do que se sacrificar, né? Então é melhor pagar do que sacrificar para receber a bênção de Deus. E às vezes Deus até honra as nossas orações e abençoa eles, e nem isso eles têm coragem de cumprir com seus votos, né? Então aqui, infelizmente, a gente vai vendo o desenrolar da história que o povo de Israel, infelizmente, não honrou os seus votos com Deus, não honrou o seu compromisso com Deus, e aonde veio causando destruições, percas, humilhações, guerras, fome e muitos desastres também na natureza, e muitas coisas que levaram eles também à escravidão por causa dessa consequência de não honrar as suas promessas diante de Deus. Por isso que eu falo a você que está me assistindo, não faça voto de tolo. Eu falo de experiência porque eu sou pastor e eu vejo isso na minha igreja. Quantos que Deus pesou a mão porque prometeu e não cumpriu? Agora, se você fez, cumpra com seu voto, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu, particularmente, prefiro que se a pessoa vem fazer um voto comigo, faça um voto de oração, voto de sacrifício, que é difícil orar, irmão. Se orar 1 hora é difícil, fazer 7 terça-feira, às vezes uma chuva, um frio, e você está lá orando. Pagar é fácil, né? Ainda se paga, né? Mas eu prefiro o sacrifício. Mas cada um, né? Faça o voto daquilo que Deus tocar no seu coração, daquilo que você pode. Mas compra com ele, amém? Então aqui no livro de Shemot, no livro de Êxodo, a gente vê então Deus fazendo uma promessa para o povo, e o povo então resolvendo diante de Deus falar que tudo aquilo que o Senhor tinha falado ou falasse para ele, eles cumpririam. Quem era Joel? Então nós vamos ler aqui o livro do profeta Joel no seu capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1 inteiro, irmão, porque assim é 3 capítulos só, é curtinho os versículos, para nós podermos comentar e entender um pouquinho mais sobre Joel e as suas profecias, porque a gente vai ver as profecias de Joel, muitas profecias foram para a época, e ao mesmo tempo ele fez um misto, né? Parece que abriu um parênteses para a época também futura, no tempo dele, que foi cumprido depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e também numa era futura que ainda não aconteceu e vai acontecer. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso daí. Então vamos lá. Joel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel.
Ouve isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? É uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossas filhos e a seus filhos e os filhos desses e a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou a locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios ou bêbados, né? Outra tradução fala bêbados. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa em sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano e saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Até aqui depois a gente continua. Tá. Aqui está falando de pulgão, de locusta, de que foi devorado, que foi destruído, de uma multidão, né, de 100 que veio. E a gente vê o que é isso, né? Que parece com os seus dentes como um leão, queixado de leão velho. Que profecia é essa que estava acontecendo? Então vamos lá, vamos tentar desenrolar isso daí para vocês entenderem o que Joel estava dizendo. Bom, o cenário aqui dá-se a entender pelos historiadores judaicos que foi na época que o povo tinha saído do cativeiro de Babilônia, tinham reconstruído suas casas, reconstruído o templo, tudo aparentemente, né, estava indo bem entre aspas, né? Mas o que estava acontecendo ali? O povo estava indo para o templo? Estava. O povo estava servindo a Deus? Estava. Entre aspas. Por que entre aspas, pastor? Porque o povo estava vivendo uma religiosidade. O povo servia a Deus somente com a sua aparência, somente no falar, mas o coração estava longe de Deus. Eu sempre costumo dizer isso na igreja, irmãos. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ninguém engana Deus. Deus, ele lê o seu pensamento, Deus lê o seu coração, Deus vê as suas atitudes. Não adianta usar de farsa dentro da igreja, não adianta usar de farsa dentro de um ministério, né, fazendo-se de religioso. Eu vivi muito tempo em certas denominações, que muito tempo eles foram, não todos, mas a maioria, a liderança, foram religiosos. E o que é religiosos? Religiosos, irmãos, eles se preocupam somente com a aparência, em aparecer para o povo olhar para ele e falar: nossa, isso aí é um pastor, um homem de Deus, nossa, isso aí é um pregador, nossa, isso aí é uma pregadora. Mas a conduta dessas pessoas no seu particular e fora da igreja é totalmente desviada, totalmente diferente. São pessoas arrogantes, pessoas mesquinhas, pessoas ignorantes. Eu não vou falar de um determinado pregador que prega nos Gideões, muito famoso, mas não vou falar o nome dele. E eu estive numa determinada igreja certa vez, e eu estava como porteiro. Esse pregador foi convidado a pregar na nossa igreja. Eu era o porteiro, estava recebendo as pessoas que entravam ali. A igreja não era tão grande, não tinha como ele não me ver. E eu na porta ainda. Ele chegou e eu estendi a mão para cumprimentar ele só não passou por cima de mim, porque não sei. Mas ele não me cumprimentou, passou direto e subiu no púlpito com ar de arrogante, prepotente. E ali no púlpito ele sentou e falou palavras arrogantes. Sabe o que é isso daí? Religioso. Ele é um religioso. A pessoa, uau, né, o cara prega. Mas o coração dele mesmo não tem nada de Deus. Eu sempre falo, irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, ele é diferente. Quem tem o Espírito Santo, ele é humilde. Quem tem o Espírito Santo, somente no falar você sente a presença de Deus na vida da pessoa. Ele não precisa ficar se mostrando. É no falar.
as suas atitudes. Ele é uma pessoa que, se você ofende ele, ele não vai ofender você, ele não vai ir contra você. Ele simplesmente entrega na mão de Deus. Ele é uma pessoa temperada, é uma pessoa que tem mansidão, tem sabedoria no falar, tem sabedoria no aconselhar. Quantas vezes eu tenho ensinado na igreja, irmãos, para ter chamada de Deus, para ter o Espírito Santo de Deus, a sua atitude, eu falo para muitos, a sua atitude não condiz com a minha Bíblia, não condiz. Pessoas que arrumam confusão dentro da igreja, pessoas que falam, eu não levo desaforo para casa, pessoas que falam assim, eu sou crente, mas o meu braço não. Pessoas, se vier fulano falar, eu não. Pessoas que não têm prazer em abençoar a casa de Deus, para ver a casa de Deus bonita e crescer cada vez mais. Pessoas que fazem a obra relaxadamente, pessoas que vão para o culto quando dá na telha, quando não tem nada para fazer, porque a preferência dele é ficar em casa assistindo novela, assistindo um filme. Hoje eu não vou para o culto, e usa de mentira, avisa o pastor que estou doente. Irmãos, isso aí é um religioso e não tem nada do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem prazer de estar na casa de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem prazer de orar, tem prazer de louvar, tem prazer de adorar, tem prazer de ajudar as pessoas. Então, para mim, não condiz pessoas que agem totalmente diferente. O religioso, ele vai se preocupar com o tamanho do seu cabelo. O religioso, ele vai se preocupar se você tem barba ou não tem barba. O religioso vai se preocupar se o seu sapato social é bico fino ou bico quadrado. O religioso, ele vai se preocupar se o seu terno é rachado ou não é, se o seu terno é da moda ou não é. O religioso vai se preocupar com coisas, mas o crente espiritual que tem um Espírito Santo, ele se preocupa com as pessoas, com as almas que ali estão. Eu já participei de igreja, eu vou contar um testemunho para a gente voltar em Joel, porque tudo isso aqui vai falar sobre isso. Então, assim, o que eu estou testemunhando vai bater o que estava acontecendo ali. Certa feita, eu estava de porteiro também numa determinada igreja aqui em Cascavel, uma igreja luxuosa, bonita, e eu estava ali. E eu vim do serviço, eu tinha uma escola de informática, saí da escola correndo, não deu tempo de pôr terno, não deu tempo de pegar a Bíblia, e fui direto para a igreja, e fiquei ali na porta. Chegou 2 mendigos na porta. Esses 2 mendigos chegaram e disseram, eu preciso de um favor de vocês. Só que não é dinheiro, não estou pedindo dinheiro. Eu falei, tá, mas o que você queria? Ele falou assim, olha, eu queria uma Bíblia. Aí eu peguei e falei para eles assim, olha, eu não estou mentindo para vocês. Eu cheguei do serviço, tem a minha escola, que a escola era perto dessa determinada igreja. Falei assim, eu saí da escola agora, não deu tempo de pegar a Bíblia, não deu tempo de pegar nada, mas se você vier amanhã eu te dou a minha Bíblia, mas hoje eu não tenho. Nisso daí começou a chegar os irmãos, as irmãs, com aqueles carrão bonito, tá? Aqueles vestidos longos, chiques, sapato alto bonito, não que eu tenha nada contra, né? Mas só estou explicando, chegando, do terno bonito, e nisso chegou o pastor, que cumprimentou o irmão do lado, e aqueles mendigos estenderam a mão, o pastor passou batido, o pastor, eles querem uma oração. Não, daqui a pouco eu venho e estou para dentro. Nisso foi chegando os irmãos, cumprimentava eu, cumprimentava o outro irmão, e eles davam a mão, ficavam olhando para eles assim, e os irmãos nem olhavam para a cara deles entrando, aquela chiqueza, entrando para dentro da igreja. Aí eu peguei e falei assim, olha, o pastor